Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Esse é o vídeo que eu prometi a vocês, que é um bônus aí, onde vamos trabalhar alguns detalhes importantes, curiosos, sobre essa grande obra de arte do período renascentista, idos do século XVI aí, do Rafael Sanzio. Bom, esse afresco, como eu cheguei a falar na segunda parte da disciplina, ele foi feito entre os anos de 1508 e 1511, no Palácio do Vaticano. Ele tem mais ou menos 7 metros e 70 de altura por 5,50 metros de largura. É uma obra fenomenal, até hoje muito visitada no Palácio do Vaticano. Um detalhe curiosíssimo desse afresco é que o Rafael Sanzio trabalhou aí com a chamada atemporalidade. Ele vai reunir filósofos tanto do período antigo, da filosofia antiga, como do período clássico, do período helenístico e filósofos do seu período também, do período já início da Idade Moderna aí. Além de representar os filósofos, veremos aqui, ele ainda usa múltiplas representações, ou seja, ao mesmo tempo que ele representa um filósofo, ele também representa personalidades do seu tempo. Então foi um quadro muito marcante e é marcante até hoje pela genialidade do Rafael ao realizar o seu trabalho. Outro detalhe que o Rafael ele é contemporâneo do famoso Michelangelo e ele não deixa de homenagear também o Michelangelo nessa grande obra de arte. Vamos aos detalhes do quadro. Eu vou pedir que vocês abram o slide que eu enviei para acompanhar. Pode ser que no vídeo não fique tão claro, então é interessante vocês acompanharem não só esse vídeo, como acompanhar também o slide que eu já enviei para vocês aí. Nessa primeira observação que nós fazemos, temos aí enumerados todos os personagens que estão presentes no quadro, começando aí por Platão e Aristóteles, que estão no centro da pintura, do trabalho. Em resumo, são 56 figuras em variadas vestes e cores, representando os mais variados campos do conhecimento, como filosofia, astronomia, matemática, física, biologia, humanidades e muitos outros. É o que se poderia chamar hoje altamente interdisciplinar. A distribuição espacial é de grande impacto, apesar do seu equilíbrio. Como notamos aqui, eu tenho o Platão e o Aristóteles no centro do quadro. Acredito aqui que o Rafael Sanzio tinha uma noção filosófica muito grande, porque ele pega a principal antítese da filosofia e coloca no centro do quadro, que é justamente as ideias de Platão e as ideias do Aristóteles. Então a observação desse quadro é esta aí. Ao centro vemos representadas as figuras desses dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles. Eles seguram os seus principais livros e, no caso, Platão está segurando o Timeu, provavelmente o livro Timeu, e Aristóteles segura o que parece ser a Ética a Nicômaco. Nicômaco era provavelmente o filho de Aristóteles e é um dos principais livros onde ele retrata, ele reflete em torno da ética. Uma sugestão de leitura é o livro do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, pois o Boff ele faz uma referência muito importante para iniciar o discurso do seu livro, baseado aí na dualidade entre o Platão e o Aristóteles. Eu estou citando o livro a título de conhecimento, não a título de
como é que eu posso dizer, de uma referência, né, específica. Eu considero Leonardo Boff um teólogo meio malucão, com todo respeito, mas nesse contexto aí filosófico é interessante ler esse livro, ok? Nessa outra observação que nós fazemos, a gente percebe aí uma estrutura de grupos distintos em torno das duas figuras centrais, que é o Platão e o Aristóteles, né? Platão, ele está com o vulto do Leonardo da Vinci. Ele ergue o indicador para o alto, simbolizando a teoria das formas, o poder das ideias abstratas e intangíveis. Já Aristóteles, com a mão espalmada para baixo, indica a realidade material da natureza, a Terra, o que representa a percepção pelos sentidos, base de sua concreta teoria do conhecimento, né? Que no caso é a filosofia natural e empírica. Essa é a grande distinção entre o Platão e o Aristóteles. Então aqui na imagem eu tenho o Platão e o Aristóteles e eu tenho grupos distintos de representações de várias personalidades bastante atemporais, que veremos aqui na continuação. Nessa outra observação, você percebe aqui, está indicando aqui no texto a representação, tá? Então, notamos a presença de Sócrates, é esse aqui, tá? Em discussão com Alcebíades ou Alexandre. Até hoje, os especialistas em obras de arte, eles ficam na dúvida de alguns personagens representados aqui. Nesse caso, não se sabe aqui se ele está representando Alcebíades ou Alexandre. Alcebíades é um personagem da obra do Platão chamado Banquete, né? Que é uma reunião de filósofos e sofistas na antiga Grécia, do período de Sócrates. E o Platão escreveu sobre esse banquete porque eu tenho vários diálogos ali do Sócrates. O Alcebíades era um tipo de rival do Sócrates. A outra possibilidade de representação é o Alexandre o grande imperador, né, do Império Macedônio, que foi discípulo do Aristóteles. O filósofo grego, no caso aqui, o Sócrates, enfatiza com os dedos os pontos de sua argumentação. O questionamento e a análise são o cerne da filosofia socrática. Lembrar que o Sócrates ele trabalhava com perguntas, né? Ele fazia as perguntas para alcançar a sua reflexão, a chamada ironia no bom sentido, né? Ironia ganhou uma dimensão um tanto negativa na contemporaneidade, mas a ironia é uma característica marcante aí da filosofia do Sócrates. A próxima observação aqui, eu tenho aqui outra representação importante do Parmênides e aqui do Pitágoras, né, o filósofo dos números. Então, o grupo abaixo, cuja figura central é de Pitágoras, assistido por Averroes. Averroes está aqui atrás dele, né, que é o grande filósofo árabe. Parmênides segura um livro, provavelmente seus poemas intitulado de Sobre a Natureza, que trata do caminho da verdade e do caminho da opinião. Nessa outra observação, vamos entender mais um pouquinho sobre o Pitágoras, representado aqui na obra do Rafael. Pitágoras está com um grupo de ouvintes atentos. Pitágoras também personifica a aritmética e a música. A presença da música ligada aos números é ilustrada pela louça mostrada a Pitágoras por um belo menino e que contém as famosas relações da harmonia do diapasão musical. Só lembrando, o Pitágoras é do período pré-socrático e o trabalho de reflexão do Pitágoras foi muito importante para o desenvolvimento da filosofia, já que o Pitágoras considerava que tudo era números e ele não estava errado, né? Não estava errado, ok? Próxima observação, eu tenho aí a presença do Euclides, que não é o nosso Euclides.
apesar do nosso Euclides também ser um filósofo, né? Então, Euclides está no grupo embaixo à direita. Ele era também um matemático grego do século III a.C. e discípulo de Sócrates. Expõe um de seus princípios geométricos com um compasso na mão. O grupo ao seu redor mostra alunos entusiasmados que parecem compreender um conceito difícil. As duas magníficas figuras sustentando globos, que está aqui nesse cantinho aqui, né? Eu tenho aí o globo celeste com Zoroastro, que está de frente, e o globo terrestre com Ptolomeu de costas. Zoroastro, veja que coisa brilhante, inclusive Zoroastro é da antiguidade oriental. Foi o grande profeta aí da antiga civilização persa, né? Zoroastro, o Zarastruta, né? Um nome um pouquinho difícil de pronunciar, foi aí responsável pelo chamado Mazdeísmo, né? Uma das religiões mais antigas aí que conhecemos, que vai influenciar o maniqueísmo e etc. Tá? E o Ptolomeu foi um pensador aí do período helenístico lá, o período também das grandes conquistas romanas, e foi autor da teoria geocêntrica, que acabou sendo questionada no período renascentista por Giordano Bruno e Galileu Galilei, né, com a teoria heliocêntrica. Tá? Veja a riqueza aí desse quadro. Vamos à próxima observação. Já aqui um detalhe importante, ele está falando aqui, Euclides é representado pelo vulto de Bramante. Bramante era contemporâneo do Rafael Sanzio, né, que era amigo e, segundo a história, protetor também do Rafael na corte de Júlio II. Considerado arquiteto de São Pedro. Por quê? Quando essa obra foi pintada, o Papa Júlio planejava a reconstrução da Catedral de São Pedro, que só foi possível no período do Papa Leão X e que acaba gerando aquela questão lá que resultou na Reforma Protestante, né? Porque para construir a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, a igreja acabou incentivando aí o abuso das indulgências, etc. E, dentre vários fatores, acabou levando Martinho Lutero, como alguns reformadores anteriores, a questionar e romper com a Igreja Católica. Nessa autoobservação, as duas principais imagens do alto estão aqui, vocês podem observar, né? Eu tenho uma representação aí da figura de Apolo, que é essa aqui, ok? O deus do sol, né? Que segura uma lira, representa a harmonia e a sobriedade, como também o esclarecimento filosófico e o poder civilizador da razão. É de Apolo que vem a expressão apologia, né? A Minerva, que está aqui à direita, preside a paz e a guerra, era a concepção romana de Minerva, né? Minerva é equivalente a Atena, deus Atena, né? Dos gregos. Considerado também encarnação da sabedoria, padroeira tradicional das instituições dedicadas à busca do conhecimento e da razão e da realização artística. As duas figuras acentuam a complementaridade entre a perfeição da beleza de Apolo e a universalidade da sabedoria de Minerva ou a deusa Atena. Aqui nessa autoobservação, duas figuras destacam-se pelo seu relativo isolamento. Muito curioso, né? Primeiro eu tenho aqui o Diógenes, que está na escada, né? Ele é esparramado aqui nas escadarias. Ele está numa pose de displicência, né? Quase depreciativa, pois o Diógenes, como sabemos, foi um dos principais filósofos cínicos, né? Do cinismo, que desprezava as convenções sociais, né? As posses materiais, e vivia dentro de uma barrica. Daí que vem o seu apelido de cão. Existe aí uma curiosidade do termo cínicos, porque ele pode vir da expressão cão em grego,
ou de Sinarcosa, que era a cidade do Diógenes, né? A outra figura em destaque aqui é o Heráclito, com a mão no rosto escrevendo sobre um bloco de mármore, em atitude pensativa. O Heráclito foi o grande filósofo do mobilismo, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. A oposição, Heráclito, lembrando que é filósofo também do período clássico, e fazia a oposição às ideias do Parmênides, né? Que era imobilista, ok? Próxima observação. O vulto de Heráclito, a gente continua aqui com Heráclito, vestido com roupas de pedreiro, que é a outra representação, né? Outra brilhante representação do quadro. Na realidade retrata Michelangelo. Lembra que eu falei dessa característica do quadro, né? Das múltiplas representações. Michelangelo, no caso, claramente melancólico, a melancolia do Michelangelo, que era notável no seu tempo, né? Mostra que o mesmo costumava chorar devido à tolice humana. Cabe aqui uma curiosa observação, uma análise da base do afresco intonaco. Essa expressão intonaco, vocês vão estar estudando aí. Intonaco se refere a uma camada de gesso sobre a qual um afresco era pintado. Isso aqui é um afresco, não é tela, tá, gente? As telas, vamos lembrar que as telas vão surgir no período do 400, onde as pinturas, as obras artísticas já se tornam um tipo de mercadoria. Antes disso, a maioria das obras artísticas, principalmente as pinturas, eram realizadas nas grandes paredes, que é chamada de afresco, tá? Paramos aqui no intonaco, mostra que se trata de um pentimento. O que é pentimento, tá? Pentimento é a alteração feita em pinturas, que foi o que o Rafael Sanjo realizou em toda essa obra aqui, tá? Ou seja, figuras colocadas após o término do trabalho. A generosa interpretação de alguns críticos é de que Rafael introduziu a figura de Heráclito com o vulto de Michelangelo após o término do afresco e após ter visto com admiração e com cumplicidade de Bramante a Capela Sistina, que foi uma grande obra aí do Michelangelo, né, onde ele retrata a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né. Este pentimento seria assim uma nobre homenagem ao seu competidor na corte de Júlio II. Não sei bem se era uma competição entre eles, porque ambos eram artistas, eram humanistas, renascentistas. Eu acredito que havia uma harmonia muito grande entre esses grandes autores, tá? Nessa outra observação, eu tenho o autorretrato do Rafael, que está de boina. Ele está aqui, cadê boina? Aqui, o rapaz aqui, né? Com boina preta, com seu colega e amigo Sodoma, que é o outro rapaz aqui também, que está de boina branca, né? Junto à coluna inferior direita, com que, observando os espectadores e também chamar a nossa atenção a ser notado. Essa é a grande sacada aí do Rafael, né? Ele se coloca na sua própria obra, muito, muito interessante, tá? Nessa outra observação, essa figura gorduchinha aqui, com coroa de folhas de parreira, é Epicuro, né? O grande filósofo grego, que ensinava que a felicidade reside em buscar os prazeres da mente. Entre os filósofos do período helenístico, o que vai sofrer mais releitura é justamente o Epicuro, né? Porque uma das características mais marcantes do renascimento cultural é o hedonismo, que era a busca incessante por prazeres. Lembrando que o Epicuro, ele estabeleceu um hedonismo moderado, né? O epicurismo é a busca dos prazeres moderados. E agora, finalizando, eu tenho aí alguns detalhes, né, que estão mais claros aqui. Platão com o rosto de Da Vinci, muito interessante, tá? Aqui eu tenho nessa outra observação, Pitágoras explicando sua teoria, tabela com alguns símbolos musicais e um número triangular. Que são esses números aqui, a gente pode estudar depois isso, tá? Aqui nesse outro quadro, Zarastruta e Ptolomeu, que eu já falei dos dois, né? E finalmente aqui eu tenho Averroes e Pitágoras,
Vamos lembrar aí do grande filósofo árabe, que irá influenciar o pensamento do São Tomás de Aquino, né? Tá? O Pitágoras aqui abaixo do Averroes, que é bastante atemporal, né? Porque são de tempos distintos. E finalmente aqui o Rafael Sanzio, que praticamente um autorretrato do autor dessa grande obra. Ok? Espero que esse vídeo ajude vocês a entender obras clássicas e ver a dimensão maravilhosa dessas obras.